Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam bem-vindos, caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia. O Evangelho que acabamos de ouvir é um dos mais desafiadores de toda a Sagrada Escritura. Talvez nenhum outro ensinamento de Jesus pareça tão contrário aos nossos instintos naturais quanto este: oferecer a outra face, dar também um manto, caminhar 2 quilômetros e dar a quem pede. À primeira vista, podemos pensar que Jesus está pedindo algo impossível. Afinal, quem de nós não sente vontade de responder quando é ofendido? Quem não experimenta o desejo de se defender quando é injustiçado? Quem não guarda no coração alguma ferida causada por palavras, atitudes ou até mesmo traições? Entretanto, Jesus não está falando de sentimentos. Ele está falando de uma decisão. A decisão de não permitir que o mal determine a nossa maneira de agir. O mundo funciona pela lógica da reciprocidade. Se alguém me ama, eu amo. Se alguém me respeita, eu respeito. Se alguém me ajuda, eu ajudo. Mas Jesus inaugura uma nova lógica, a lógica do reino de Deus. O discípulo não age segundo o comportamento do outro, age segundo o coração do Pai. Quando alguém nos agride, o mais fácil é revidar. Quando alguém nos humilha, o mais fácil é devolver a humilhação. Quando alguém nos machuca, o mais fácil é desejar que sofra o mesmo. Porém, o mal nunca é vencido pelo mal. O fogo não é apagado com mais fogo. O ódio não é derrotado com mais ódio. A violência não desaparece através da vingança. Somente o amor tem poder para interromper a corrente do mal. Foi exatamente isso que Jesus fez. Durante sua paixão, ele foi traído, abandonado pelos amigos, acusado injustamente, flagelado e crucificado. E o que ele fez? Não amaldiçoou seus perseguidores, não pediu vingança, não convocou legiões de anjos para destruir seus inimigos. Ao contrário, rezou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Evangelho de hoje só pode ser compreendido olhando para a cruz. A cruz é a explicação concreta das palavras de Jesus. Ele não ensinou algo que não viveu. Ele amou até o fim. São Maximiliano Kolbe dizia: somente o amor cria. A vingança destrói, o ressentimento destrói, o orgulho destrói, mas o amor constrói pontes onde os homens constroem muros. Talvez neste momento alguém esteja trazendo no coração uma mágoa antiga, uma palavra que nunca foi esquecida, uma traição, uma injustiça, um conflito familiar, uma situação vivida na comunidade ou no trabalho. O Senhor hoje não está dizendo que aquilo não teve importância. Ele não está dizendo para fingirmos que nada aconteceu. Ele está pedindo algo maior: que não permitamos que as feridas se transformem em prisão. O ressentimento aprisiona primeiro quem o carrega. Muitas vezes continuam sofrendo não porque a ofensa permaneça acontecendo, mas porque continuam revivendo-a todos os dias.
O perdão não muda o passado, mas muda o futuro. Perdoar não significa aprovar o erro. Significa entregar o coração a Deus. Significa entregar a Deus o direito de julgar. Significa deixar que a misericórdia tenha a última palavra. São João Paulo II, que perdoou publicamente aquele que tentou assassiná-lo, afirmou: não existe paz sem justiça, mas não existe justiça sem perdão. O mundo precisa desesperadamente dessa mensagem. Vivemos numa sociedade marcada pela agressividade, pelas divisões, pelas redes sociais que frequentemente transformam diferenças em guerras e opiniões em ataques. Cada vez mais pessoas querem vencer discussões. Poucas querem salvar relacionamentos. Cada vez mais pessoas querem ter razão. Poucas querem amar. O Evangelho nos convida a escolher um caminho diferente. O cristão não é chamado a ser fraco, é chamado a ser forte de uma maneira nova. Qualquer pessoa consegue revidar, poucos conseguem perdoar. Qualquer pessoa consegue alimentar o rancor, poucos conseguem oferecer misericórdia. Qualquer pessoa consegue devolver uma ofensa, poucos conseguem responder com amor. Essa é a verdadeira fortaleza. Essa é a força dos santos. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: o amor tudo suporta, tudo transforma. Foi essa força que sustentou os mártires. Foi essa força que sustentou os confessores da fé. Foi essa força que transformou o mundo. Quando Jesus nos pede para caminhar 2 quilômetros, Ele está nos ensinando que a liberdade cristã vai além das circunstâncias. O mundo pode controlar muitas coisas. Pode controlar nossa agenda, pode controlar nossas condições externas, mas ninguém pode controlar um coração totalmente entregue a Deus. Quem ama permanece livre, quem perdoa permanece livre, quem confia em Deus permanece livre. Ao nos aproximarmos do altar do Senhor, peçamos ao Senhor a graça de viver este Evangelho. Talvez não consigamos mudar imediatamente as pessoas que nos feriram, mas podemos permitir que Cristo transforme o nosso coração. E quando o coração é transformado pela graça, o impossível começa a tornar-se possível. Que o Senhor nos conceda a coragem de amar quando seria mais fácil odiar, de perdoar quando seria mais fácil condenar, e de construir a paz quando seria mais fácil alimentar conflitos. Assim seremos verdadeiramente filhos do Pai que está nos céus. Rezemos assim: vós, Senhor Jesus, que respondestes ao ódio com amor, à violência com mansidão e à injustiça com misericórdia, transformai o nosso coração. Libertai-nos do rancor, do desejo de vingança e de toda amargura que nos afasta de vós, do teu amor. Ensinai-nos a oferecer a outra face, não por fraqueza, mas pela força do vosso amor. Dai-nos a graça de perdoar aqueles que nos feriram, de rezar por aqueles que nos perseguem e de fazer o bem, mesmo quando não somos compreendidos. Que o vosso Espírito Santo cure nossas feridas, restabeleça a paz em nossas famílias, em nossas comunidades e em todo o mundo. E que, seguindo o vosso exemplo na cruz, aprendamos a vencer o mal com o bem, até o dia em que contemplaremos para sempre vosso rosto glorioso no céu. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, ouvinte da homilia diária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.